Olá, boa tarde. Já ver quando é que chegam o meu colega e o meu convidado. Vamos dar um bocadinho de tempo às pessoas para entrarem no direto. Venham com questões, está bem? Olá, Luís. Epá, é sempre o primeiro, Luís. Bolas. Isto é que é, na linha da frente, sempre. Portanto, o Luís, o Telmo e a minha mãe, que são suspeitíssimos. Sempre os três primeiros. E o André, que é bom. Olha, a Ana e a Ruth. Bem-vindos. André, que é bom. Ah, aqui está o André. Aqui está, ele hoje foi bastante pontual. Alô, Cá está, pontualíssimo, senhor André Cabrita. já cá estou. Então, como é que foi esse fim de semana? Está o José, deixa-me já convidá-lo. Ora, onde anda o José? Está aqui. Fim de semana, ótimo. Um sábado de stress total, porque tive de Sim. entregar um trabalho final num seminário de doutoramento, portanto, tive com cólicas até ao momento da entrega e eu estou ótima, mas estou ótima. Portanto, já terminaste mais um doutoramento? Não, homem, foi um seminário. Olha, aqui Ah, ok. está, Alô, Alô, José, alô. aqui está, já então. há muito tempo que te vejo, homem. É verdade. Desde o confinamento do ano passado. É Pô, verdade, já é parece uma outra Alô. verdade. vida. Ó, André, hoje temos aqui um tema particularmente importante, não é? Para Sim. falar com o Zé, que acho que é das pessoas que eu conheço, talvez uma das mais adequadas para nos vir falar disto, porque tu estás na linha da frente, não é? Quando se fala de racismo, pá, eu penso em ti. No melhor dos sentidos, atenção, Zé, no melhor dos É, sentidos. é bom que seja, porque falar em racismo, pensar em mim, é um bocado dúbio. Não, eu penso em ti porque, de facto, das pessoas que eu conheço, talvez tu sejas das mais participativas e ativistas nesta coisa do racismo, porque tu sabes, e o André também bem sabe, nós temos um bocadinho a mania, e no nós eu saio de cena porque eu não tenho essa mania, mas nós temos um bocadinho a mania que Portugal não é racista. Uhum. E tu ouves esta frase imensas vezes, de certeza. Sim, e já entrei em alguns diálogos e alguns debates em relação a essa questão, porque é claro que quando nós vivemos num país que tem instituições que fazem exatamente esse trabalho de segregação e de opressão, não podemos dizer que é um país que não é racista. Claro, E a claro. a minha perspectiva é, se calhar, diferente da maioria dos portugueses, mas lá está. Eu falo como uma pessoa racializada que olha para o seu ambiente, olha à volta e que também já viajou e que já estive em países em que vejo que, sem dúvida, as pessoas estão integradas, não estão só localizadas em certos pontos das cidades, o que me leva a crer que 47 anos depois do 25 de Abril, com a libertação, com a descolonização, o discurso do somos um país que não vê cores parece-me um pouco exagerado. Olha, eu vou se calhar também apresentar o Zé. André, eu não sei se tu conheces o Zé. André, Olá, viva, tudo bem? Conheces o Então, Zé, porque o Zé também está na música. Tu não conheces sim, já, tu conheces os já, Dixit? já conversámos mais sobre música uma ou outra vez pelo Facebook. Facebook O só. tema foi, o tema foi mais a música e coisas em comum, pontos de vista diferentes, mas que agregam tudo aquilo que gostamos no que diz respeito à música, não é? Agora, o que ele estava a dizer bem e falou logo numa frase que é 47 anos depois.
ainda termos que falar sobre, ou ainda termos instituições e pessoas em cargos públicos com mais ou menos posição a falarem ou a quererem dizer e afirmar a toda a força que não vemos as cores, indica logo que não foi feito nenhum trabalho, que não foi feito, não evoluímos, porque eu acho que com um pouco mais de evolução como seres humanos, este assunto não seria um assunto e não haveriam as diferenças que nós vemos, os assuntos, os acontecimentos que são sempre polémicos e que trazem depois todas as reações por parte de quem está e quem tem opiniões divergentes, e torna-se tudo um barril de pólvora, principalmente nas redes sociais. Portanto, se nós tivéssemos evoluído, estas conversas não existiam. Mas ainda bem que estamos aqui para conversar e avançarmos um pouco mais no que diz respeito a isto e podermos evoluir um bocadinho mais enquanto estamos aqui a conversa. Olha, para apresentar aqui o Zé, quem não o conhece, se calhar ainda há 2 ou 3 pessoas que não te conhecem, Zé. O Zé é músico, é escritor, não é? És um ativista, não só desta causa, mas eu sei que tu és de outras causas. Sim. És um homem de causas, não é? É assim que eu te vejo. E és uma pessoa que tem uma particularidade que eu aprecio significativamente. Tu abraças o que é teu. E eu estou a dizer isto, já te vou explicar, porque eu sei que estão pessoas ou que estão a ouvir, ou que vão ouvir em particular, portanto isto tem uma mensagem meio subliminar. Tu aceitas as tuas raízes, tu aceitas as tuas tradições, tu aceitas e abraças a tua história. E isto é uma coisa que nem toda a gente faz. Há pessoas que, por exemplo, não se sentem à vontade com os seus traços originais, que tentam minimizá-los, que tentam disfarçá-los, que tentam fugir um bocadinho das histórias, das raízes, das tradições, que tentam alisar o cabelo, que tentam parecer o menos ou o mais afastado possível da sua origem, daquilo que é realmente a sua essência. Como é que nós podemos ajudar estas pessoas? É o meu trabalho, não é? Ajudar as pessoas a conectarem-se com elas próprias. Na tua opinião, como é que nós podemos ajudar as pessoas a aceitarem tudo isto que faz parte do seu legado, da sua história, e como tal também a ajudarem um bocadinho no combate ao racismo? Olha, eu vou-te explicar. Sinceramente, em mim, e colocando a questão... Eu não gosto muito de colocar a questão do racismo numa visão pessoal, porque as pessoas tendem a confundir as coisas. Uhum. Sim. Mas, na minha visão, o facto... A minha aceitação como ser humano que foi racializado vem muito tarde. Vem muito tarde. E a minha consciência de classe ou de comunidade chegou muito tarde. Apesar de eu nasci em Cabo Verde, vim para Portugal com 3 anos, fui criado por uma mulher com 2 filhos, solteira, mãe solteira, que trabalhava sol a sol para nos dar aquilo que ela achava que era o indispensável para nós, que é a educação, alimentação, roupa. Fui criado muito, por ser uma mãe muito, apesar dela ser uma pessoa que estava muito ausente, ao mesmo tempo estava muito presente e era muito protetora, muito de nos dar, de nos deixar em casa, mas já com um manual de instruções de como é que a gente tinha que... E então eu sempre tive aquela noção de proteção. A mãe traz aquela noção de proteção que muitas vezes não te permite vir para além do mundo. Ou desvalorizares as microagressões, ou no fundo tu olhares para ti e quase te esqueceres do que é a tua pele. Mas é claro que, né, desde pequeno que tu
vais crescendo, ainda por cima eu cresci num Portugal dos anos 70, 80, Pois. em que as pessoas faziam questão em mostrar a tu diferente, que eras diferente. Claro. Não havia tantos negros na Grande Lisboa. As minhas primeiras turmas sempre foram, eu era a exceção, eu vejo as fotografias, sou sempre a exceção. Na minha memória, eu tenho algumas recordações um pouco complicadas com uma professora que eu tive, com alguns alunos, amigos, alguns eram amigos, outros também, mas havia sempre aquelas microagressões. E eu cresço sempre a ouvir estas microagressões de colegas, de Ou seja, isso companheiros. fazia parte da norma, não é? Isso tornou-se normativo. Sim, para mim isso era uma norma. Para mim era a mesma coisa que estarem a chamar o rapaz que é mais forte, chamar-lhe gordo. Pronto, para mim era como se fosse essa a norma. Uhum. Mais tarde é que eu tenho a noção, exatamente quando eu começo a olhar à minha volta, mesmo na escola, né, quando tu começas a ouvir as lições de história e principalmente história de Portugal, eu sempre gostei muito de história. Pá, e sempre me perguntei porque é que a nossa história, e quando digo nossa, é a história de África, depois do Egito, é completamente apagada. Não existe. Então, tu começas a falar de história de Portugal, a história de Portugal minimiza completamente as questões da escravatura, colonialismo, então, passam por cima. Ou seja, em toda a história da expansão colonial, a única coisa que é ensinada é a única visão do colonialista. Certo. Portanto, aqui, ainda que isso tenha sido uma realidade e que nós tenhamos de saber o que aconteceu no passado, até para não repetirmos, não é? É importante ensinar aos miúdos a outra visão, a visão de quem estava do lado de lá. Claro, porque estamos a viver num país multicultural, multiétnico, já não faz sentido dizer que o português é de pele clara, com traços europeus. Não faz sentido. Eu há pouco estava a ver um texto, por acaso era um texto muito bem escrito sobre a seleção nacional, foi campeã da Europa. Quer dizer, tu olhas para aquela seleção e se tu reconheces aquelas pessoas como portugueses, né? Tu tens que entender que Portugal já não é aquela imagem do Portugal dos anos 40 ou dos anos 20. Já existe outro Portugal, é um Portugal diverso. Mas, voltando à minha história, eu começo a ter a noção disto, começo a ter a noção destas ausências e destes apagamentos, ao mesmo tempo começo a ter a noção de que as narrativas são muito, como é que eu dizer, parciais. As narrativas são muito parciais. E depois, o outro contexto é de que eu não encontro representatividade em tudo aquilo que é a sociedade portuguesa. Ou seja, nós estamos remetidos a um gueto social, que não é só habitacional, mas também social, que nos leva quase a incutir a ideia que és inferior. E este sistema que me leva a crer mesmo que é um sistema que está feito exatamente para oprimir. É claro que isto é falamos de uma questão quando formos ao fundo da questão, tem a ver com capitalismo. É claro que temos que ter mão de obra barata, mão de obra de barata. Pessoas que chegam e não são integradas para poder servir uma máquina. Eu mais tarde começo a reconhecer estas coisas, mas eu, sinceramente, nunca vi nenhuma pessoa como diferente de mim ou alguém que seja um alvo a abater. Isto não é uma luta para brancos, não é uma luta contra brancos. Isto é uma luta a favor da humanidade. Claro. E enquanto nós não formos uma sociedade inclusiva, não somos uma sociedade justa nem livre. Já estamos a fazer 50 anos de liberdade, mas ela não existe. Continuamos a ter, por exemplo, um povo que vive em Portugal há mais de 500 anos
a ser sempre ostracizado, sempre atacado, sempre... Quer dizer, não faz sentido. Independentemente deles terem os seus costumes, terem a sua forma de estar dentro desta sociedade, eles fazem parte do tecido deste país. E não é de agora. Claro. Não é de agora. E isto, como estava a dizer o André, quer dizer, não faz sentido que em pleno século XXI... Seja um assunto, 21 anos depois de entrarmos no século XXI, isto continua a ser um assunto. Não faz sentido. Mas não, contrariamente ao que algumas pessoas dizem, isto não é uma moda que se criou. Isto não é uma moda que se criou. Isto foi uma bolha que rebentou. É verdade. Era isso, olha, ainda bem que disseste isso, porque era precisamente aí que eu ia. Eu tenho tido algumas, como tu já me conheces, eu tenho tido algumas discussões no Facebook, não consigo fugir delas. Também é culpei. Não consigo. E então, a que propósito foi a minha última discussão? Foi acerca dos Oscars e acerca da abordagem da TVI relativamente a uma das vencedoras dos Oscars e de ter feito um grande título a dizer que a cerimónia acabou com um sorriso amarelo. Estas piadas que normalizam a desigualdade e no fundo esta atitude racista, que não tem, infelizmente não temos outra palavra para ela, e a palavra racismo é obviamente fortíssima, mas é o que acontece. Portanto, pode não ter sido feita com essa intenção, mas há um entranhar em todos nós dessas piadinhas, não é? Por exemplo, eu no outro dia estava a ver televisão, não me lembro que canal, nem quero estar a dizer porque não me lembro mesmo, mas estavam a dar um cozinheiro a fazer o pequeno almoço e o oráculo dizia um pequeno almoço de ficar com os olhos em bico, porque era um japonês. Portanto, todas estas piadas que não são... isto não é maldoso, então, mas daqui a nada eu não posso falar nem de homossexuais, nem de não sei o quê. Pois, com certeza que não. Quer dizer, e quando eu normalmente me bato um bocado nestes assuntos, as pessoas dizem, e passa a expressão, né, não sei, André, temos de pôr aqui um pi, não sei como é que isto funciona, mas as pessoas dizem que isto é ser coninhas. Isto não é ser coninhas. Isto é porque as pessoas chegaram a um ponto de saturação. Só essa palavra já é depreciativa. Exato, exatamente. Isto é o chegar a um ponto de saturação. E aquilo que eu defendi até nessa discussão foi: se vocês tivessem a vossa família a ouvir piadinhas durante centenas de anos, fora outras coisas 1000 vezes piores que as piadinhas, se calhar chegava a um ponto em que a piadinha não era aceite. Porque a piadinha normaliza uma atitude racista. E isto acontece com todas as etnias. Eu tenho ouvido piadinhas de tudo, não é? É piadinhas de etnias, é piadinhas sobre a orientação sexual das pessoas, é piadinhas sobre a mulher ser assim ou a mulher ser assado. E chegamos ao século XXI, como o Zé estava a dizer, e temos uma sociedade portuguesa altamente misógina, que não assume a misoginia que tem. Portanto, e estas piadinhas fazem parte deste normalizar de uma situação que é indecente, no mínimo, mas que já está enraizada. Tu sentes isso, Zé? Sentes isso no teu dia-a-dia? Nas pessoas nem fazerem por mal, mas o discurso, a narrativa, o discurso já está automático. Olha, o que eu te posso dizer é, o não fazer por mal, para mim, é assim, ou pode ser fruto de distração, as pessoas podem estar distraídas, mas normalmente tem um enraizamento já lá. Por exemplo, eu tenho uma história, não é uma história que aconteceu comigo, mas um amigo meu que é negro, e ele, no meio de um jantar entre amigos, vai lá e não sei o quê, não sei quantos, e no meio da conversa um diz assim, então e eu, sou preto? Não. Ou seja, este tipo de discurso. E eles depois ficaram todos desconfortáveis porque repararam que estava lá, sem dúvida, um deles. Este tipo de discurso são discursos que claro, que todos nós temos que desconstruir. Eu também posso já ter feito este discurso em relação a ciganos, mas eu também fiz esse processo de desconstrução, porque a ciganofobia em Portugal é uma coisa que é entranhada. Não é à toa que um dos partidos agora de extrema-direita que surge se alimenta
exatamente de uma das coisas que mais une os portugueses, é o ódio para os ciganos, para com os ciganos. E então, sendo benfiquista e ciganófobo, só pode ter sucesso neste país. E isto veio desocultar muita coisa. Porque eu sempre tive a noção, e muita gente me dizia que há comentários que as pessoas fazem, os caucasianos fazem entre eles, mas quando o negro não está, e todos os meus amigos já disseram isso. É bom que me digam, como amigos, é bom que me digam, porque eles próprios já estão a mostrar que estão incomodados com isso. E isso é um princípio. Para mim, isso é um princípio. Tu achas, José, que trazer este conteúdo que já é quase inconsciente, e tu sabes que a minha área é psicologia, e por isso também é importante para mim perceber isso. Achas que trazer este inconsciente à luz da consciência, ou seja, nós acendermos uma luz sobre o nosso discurso, a nossa postura, e de repente ganharmos consciência e fazermos essa desconstrução que tu estás a referir e bem, é um princípio de começarmos a fazer uma mudança. É crucial, tu tens que trazer estas questões, porque estas questões já estão enraizadas. Isto vem dos teus pais, vem dos teus avós, vem dos teus bisavós. Quer dizer, vem de lá de trás, isto está super enraizado. Isto em casa, os comentários dos pais eram feitos, as crianças ouvem estes comentários. Uma criança não nasce racista, a gente sabe que não, isso está mais que provado. Estão na escola e se uma criança vem com um comentário deste, é porque ouviu em casa. Porque os coleguinhas dele, ele não vê as cores. Zé, temos aqui um comentário que se calhar até te dirigia para tu dares a tua opinião. A Ana é formadora e ela diz que sente que é de parte a parte, que já se sentiu alvo de racismo no trabalho, uma turma de pessoas maioritariamente negras que não olhavam para ela nem falavam para a prof que era branca e que era mulher. Tens também conhecimento destes casos? Isso aí leva-nos a uma outra questão, que é uma questão que é sempre recorrente. Quando estamos a falar de racismo, estamos a falar de uma coisa. Quando estamos a falar de preconceito, estamos a falar outra. O racismo é uma coisa completamente diferente do preconceito. Além de... É claro que o racismo pode ter um fundo de preconceito, mas não é só. O racismo é um sistema que vai para além do preconceito. O que esta senhora esteve a dizer é que provavelmente sofreu e é vítima de preconceito. E isso existe, sem dúvida, em qualquer etnia, em qualquer raça. Quando nós falamos em racismo, temos que sempre colocar a equação com o poder inerente. Nunca uma pessoa que não tem poder pode exercer racismo. Isso não existe. Tem que haver sempre poder. E é esta confusão que às vezes está na cabeça, e às vezes as pessoas entrarem naquela questão de mas eu já sofri, como se fosse what about. Não. É assim, temos que partir do princípio, não é colocar o what about. Só porque alguém fez preconceito para contigo, tu não podes justificar o preconceito que tu permites que aconteça no país onde tu vives. Isto é uma questão que há muita gente que faz confusão, porque há muita gente que olha para isto como se fosse, como nós olhássemos para o outro como se fosse o alvo do ataque. Não é o alvo do ataque. Esta conversa e todas as conversas que versam o racismo é exatamente para desmantelar o sistema que oprime e discrimina. Ponto final. E isto tu achas Zé, que este preconceito que a Ana estava a falar, também tentarmos perceber de onde é que as coisas vêm, não é? Porque elas não caem do céu por uma telha, não é? Portanto, se nós estamos a falar, se calhar, de populações marginalizadas, fragilizadas, colocadas quase em gueto, imigrantes de segunda geração que já não sabem porque já perderam as origens, as raízes, não é? Os antepassados, e também não se sentem integrados nos países onde estão. Ao começarem a ter uma identidade grupal, também podem tentar defender-se, porque têm sido atacados. Também, às vezes este preconceito vem desta defesa, não é? Claro, mas isso é normalíssimo. É assim, os portugueses também em França também têm esse comportamento. É um comportamento fechado, sem dúvida. Claro. Os franceses, em relação aos portugueses, têm exatamente o mesmo tipo de hostilidade, não é?
dizem que os portugueses são isto, são aquilo, são não sei o quê, são não sei o quê. Os portugueses fecham-se e eles próprios também queriam. Agora não tanto que estas novas gerações. Agora é assim. Imaginem este tipo de discriminação quando até não colocamos a questão fenótipa na equação. Agora imaginem esta questão, não é? De exclusão com a agravante de ser fenótipo. Porque tu consegues detectar as pessoas. O português, se calhar, provavelmente, se ele não falar ou se ele não denunciar o seu sotaque, os franceses não vão entender se ele é português ou não. Mesmo assim, há uns que podem ser confundidos com árabes. Mas, de qualquer forma, aqui em Portugal, o que existe muitas vezes, e aquilo que esta senhora estava a dizer o que existe às vezes é a reação. Tu às vezes reages a um sistema opressivo. E normalmente, quando reage na esfera interpessoal. E é isso que há que dizer. Tanto como nós recebemos agressões na esfera interpessoal, o sistema todo também nos coloca numa posição, às vezes, de vulnerabilidade, numa posição de precariedade, numa posição de quase dependência, que nos faz também ser reativos. E quando somos reativos é de uma forma interpessoal. E interpessoal, muitas vezes contra a justiça, muitas vezes contra as autoridades e muitas vezes contra pessoas em particular. Mas as pessoas não podem confundir as coisas. Não podem confundir as coisas. Dizer que porque também estive numa classe em que eram todos negros e segregaram. Como é que pode ser? Não podem confundir. Isso não é segregar. O que podem ter feito é preconceito. Ou podem ter agido de uma forma ofensiva por terem algum preconceito. Mas este preconceito vindo de quem está numa posição de vulnerabilidade é um preconceito reativo. E é isto que eu gostava de dizer. É um preconceito reativo. Porque, no fundo, quando tu não acolhes, quando tu não tens cuidado com os povos que não são a hegemonia, eles vão sempre criar este espírito de grupo defensivo e que muitas vezes também chega a ser agressivo. Percebes? Diz, André, desculpa. Eu acho que aqui o que o José acabou de dizer é mesmo aquilo que até hoje não foi realmente conversado, que é dividir duas palavras e explicar o significado de cada uma em separado. André, mas eu convidei o Zé, porque ele é a autoridade desta matéria. Para mim é. E o que nós temos assistido constantemente é colocar tudo dentro de um caldeirão, bota fogo e gasolina, e rega com gasolina e bota para lá um fósforo. E tudo isso, como ele estava a dizer, ainda há pouco puxou também um assunto que também está cada vez mais forte devido a tudo isto, é isto que traz eleitores, é isto que traz audiências para as televisões, é isto que André, que mas traz... aqui entre nós, eu acho que o que está a movimentar certos partidos, claro que estes partidos são parasitas oportunistas, não é? São como qualquer parasita, não é? Tem um comportamento oportunista que vai absorver a esfera da nossa sombra coletiva. Porque o que é esta coisa do racismo? O racismo é uma sombra. O racismo é uma sombra de passados, de histórias mal contadas. Tatiana, há quem diga que o racismo é uma questão mental. Há quem o diga. Há quem o diga que isto é já algo que vem de Sim, trás. sim, não, mas eu estou a perceber o que é que estás a dizer. E era isso que eu ia dizer a seguir, que é, estes partidos alimentam-se desta base de sombra, mas o que na verdade eles conquistam é à base do ódio. Porque isto não tem outra descrição, não é? Quem vai atrás de apontar o dedo desta forma a uma pessoa com base na sua diferença fenotípica, como tu estavas a dizer e bem, é única e exclusivamente com base no ódio e na desintegração completa que essa pessoa tem de si própria. E isto já denota alguma descompensação, como é óbvio, não é? E outra questão, o medo
O medo é uma das formas de tu manipulares massas e manipulares pessoas, se calhar desde o princípio dos tempos, não é? Tu quando tu colocas, e isto se calhar até na Idade da Pedra, havia quando tu idealizas o povo que não está perto de ti, que está do outro lado das montanhas, como um monstro, como algo aterrador, que ainda consegue galvanizar mais o espírito de grupo e um tribalismo. E a ideia é essa, é novamente criar a ideia tribalista, né, de um povo, né, que se sente ameaçado pelas forças não sei do quê, exatamente porque tu vês o reivindicar das outras pessoas como algo que é uma ameaça para o teu privilégio. E é uma coisa que nunca se fala, porque as pessoas, quando começam a falar em privilégio, pensam, mas eu sou privilegiado aonde? Claro que és. Em relação a mim, que o meu trisavô era escravo, que nem era dono do seu corpo, e tu, que provavelmente, se calhar, não recebeste uma herança, mas foste livre, e o teu trisavô também, daí já não estamos a partir do mesmo ponto de partida, claro. Do mesmo ponto, pois. Estamos a partir. Tudo bem que eu posso chegar aqui e conseguir almejar as mesmas coisas que alguns. Mas mesmo assim nós sabemos que o sistema está um bocadinho enviesado. E que quando eu falo de mim, que é assim, por isso é que eu gosto de sair da cena interpessoal, que eu até posso dizer que fui, dentro da minha comunidade, fui um pouco privilegiado, porque a minha mãe sempre teve aquela coisa de sermos criados fora de ambientes mais hostis, fora dos bairros sociais, porque ela fez um esforço imenso para isso, à custa também da sua saúde e da sua vida pessoal. Fez um esforço imenso para que nós estivéssemos um bocado fora de ambientes mais hostis. Uhum. Porque o que fizeram com grande parte das comunidades que vieram depois da minha mãe, porque a minha mãe ainda chega em 70, ok, há comunidades que chegam em 76, 77, 78, são pura e simplesmente guetizá-las. Aproveitar-se dessa mão de obra, porque não se esqueçam que Portugal, em termos urbanísticos, cresceu imenso, exatamente porque esta gente toda vem da África dos países de leste. Montes de gente vem trabalhar para cá, que é aproveitada naquele boom urbanístico, a Expo 98 e não sei o quê. Isto é tudo gente que vem trabalhar em trabalho precário, o trabalho que grande parte não queria fazer, que estava cá, e que também porque havia falta de mão de obra. Esta gente é toda colocada em prisões de betão, sinalizada, né? E depois tornam-se zonas de estado de sítio, em que as autoridades não entram da mesma forma como entram em alguns sítios. Ou seja, existem faixas de Gaza em Portugal. E quem não quer ver, pura e simplesmente porque não convém ver. Porque existem faixas de Gaza em Portugal. Tu num país que torna... Eu vou-te dizer, isto é uma questão, e tu deves saber, Tatiana. Tu, em termos do estudo psicológico de um agressor, né? Da violência, tu tens um tipo de pessoas que está inerentemente ligado à violência, que são os negros e os ciganos, quando se calhar provavelmente é onde menos violência existe. Porque grande parte das mulheres que sofre violência doméstica e morre às mãos da violência doméstica, há um retrato robô que diz que é um homem de meia idade, o agressor, homem branco de meia idade. Ou seja, a violência não está inerente a um tipo a uma etnia, a um grupo étnico. Claro. Não está. Mas quando chegas e começas a ver que na realidade a violência não está ligada a esse tipo, porque é que as autoridades
agem assim, em conformidade. Zé, tu achas que o que aconteceu ao George Floyd veio criar aqui realmente uma verdadeira viragem ou achas que isto vai ser esquecido? Ou achas que, por outro lado, e a condenação dos agentes realmente denota a abertura das pessoas para começar a discutir o tema, a condenar quem tem de ser condenado e a tentar realmente arranjar forma de repreender quem leva a cabo determinadas ações? Estás a falar em Portugal ou no mundo inteiro? No geral, no geral. Porque assim, todos nós acompanhámos o caso do George Floyd e outros, e muitos outros, infelizmente, que se calhar não acompanhámos. Mas o George Floyd tornou-se um ícone dessa libertação e, sobretudo, agora depois da condenação dos agentes. A diferença do George Floyd é que o George Floyd morreu e foi filmado durante 7 minutos, quando estava a ser asfixiado. Epá, e é complicado. Uma pessoa aguentar 7 minutos a ver um gajo epá, é lixado. Mesmo assim, com as redes a cortar e não sei o quê, ela conseguiu se espalhar. A diferença de George Floyd foi essa, porque George Floyd acontecem Eu sei. todos os dias nos Estados Unidos. É claro que tu sabes que estas coisas agora funcionam um bocado pelo trendy. Pá, o George Floyd transformou-se. É trendy. Infelizmente, pela forma que foi trendy. Pá, mas eu posso dizer, a partir do momento que que haja qualquer coisa que possa disputar um sentimento de espera aí, alguma coisa se está aqui a passar, de desconforto para quem está confortável no seu sofá, eu acho que tudo é válido. Tudo é válido. Sabes porque que eu no outro dia... Diz. Há muitas mortes que não se falou no nome. Certo. Delas. E se calhar tão horríveis como. Por exemplo, eu lembro nos Estados Unidos uma que me chocou imenso, que o nome dele era qualquer coisa Castilho, em que ele vai tentar tirar uma arma, está com a mulher e com o filho atrás, vai tentar tirar uma arma, não, vai tentar tirar uns documentos, como se alguém fosse disparar contra a polícia com o filho e com a mulher atrás, vai tentar tirar os documentos, diz que tem uma arma no coisa, mas que vai tirar os documentos, e o gajo é pura e simplesmente executado à frente da mulher e do filho. Que é isto? Quer dizer... Eu vi um caso na mesma altura do Floyd, e não me lembro, e peço desculpa de não me lembrar do nome da senhora, mas foi uma senhora em que a polícia invadiu a casa dela durante a noite. Breonna Taylor. Isso mesmo. Esse caso ficou... Eu há nomes que ficam-me na cabeça, vão ficando na minha cabeça, mas há outros que vão esvaecendo. Portanto, ela foi morta em casa durante a noite. Não. Vamos a um caso em Portugal. E não... Okay. E isto dizer que, sem dúvida, George Floyd veio acordar a comunidade negra e a comunidade antirracista, porque a coisa tornou-se trendy. Mas em Portugal, não é? Há uns anos atrás, por exemplo, tivemos eu hoje estava a falar isso, tiveste o Snake, que foi uma pessoa que foi abatida no carro, só porque não parou numa operação stop, como se isso fosse razão para matar alguém, né? Não acredito que seja. As pessoas podem tirar a matrícula e apanhar a pessoa onde quiser sem ter que a matar. Claro. E tiveste o Cuco, que é um miúdo que foi assassinado com um tiro a menos de 1 metro da cabeça de costas. É assim, isto aconteceu em Portugal. Houve um julgamento em que toda aquela gente foi ilibada. George Floyd, antes disso já tivemos cá. Há outras histórias, há muitas histórias, mas de repente, pronto, eu acho legítimo que as pessoas acordem, porque, sem dúvida, quase todos nós estivemos a dormir. Eu mesmo posso dizer que o meu ativismo surge de há 10 anos para cá, mas cada vez estou mais envolvido, exatamente porque vejo que o problema é muito mais grave. Zé, o Luís está aqui a dizer o caso do Alcino Monteiro em 92 é o que me vem sempre à memória. Não, o Alcino Monteiro, eu vou-te dizer, sinceramente, naquela altura, eu não tinha a noção que isto era tão sistémico.
O Alcino Monteiro, nós vivíamos nos anos 80, 90, no início dos anos 90. Por acaso eu estava no Bairro Alto nessa noite. Eu saía para o Bairro Alto sempre com os amigos. Pá, amigos brancos, pretos, não havia problema. Saíamos todos para o Bairro Alto, íamos para os mesmos sítios, bebíamos copos nos mesmos sítios. E a gente sabia que estes skinheads existiam. A grande parte deles até eram daqui do Miratejo, da Margem Sul, outros da Almada. Eles, às vezes, íamos nos mesmos barcos para o Caixo de Ré, íamos nos mesmos barcos. Eles estavam, a gente sabia quem eles eram. Esta que é a questão. Tu, quando sabes que são um grupinho e que são uma coisinha residual, só que o problema não é esse. É que o problema para mim é aquela gente que não se assume. Está lá. Isso é que é. Esses é que são os problemas. Está lá o preconceito, está lá aliado ao preconceito a questão de se acharem superiormente mais capazes que os outros, porque aí é que está. É que o problema não é só o preconceito. O problema tem a ver com o facto de eles mesmos já na sua cabeça, e tu sabes, houve um estudo que foi feito na Europa pela European Survey, que fez com vários países da Europa, e em Portugal os resultados, não é? Em 1000 inquiridos, não é? Que equivale a quase 1000 e tal inquiridos, que equivale a uma amostra de 1 milhão, de 10 milhões, né? Pá, chegaste a um número de 60 e tal % que acredita que, sem dúvida, culturalmente são superiores aos outros. Ou seja, e se tu pões a pergunta de outra forma, as pessoas vão-te logo mostrar que existe ali, sem dúvida, um sentimento de superioridade. Não, e aliás, foi aquilo que tu disseste logo no início, que é estes partidos que surgem, que têm surgido, não é? Acabam por ir buscar essas pessoas, porque estas pessoas estavam caladas e silenciosas, e quando sentiram quando se reviram em qualquer coisa que já acreditavam, esse ódio, essa superioridade, acabaram por dar algum poder, muito mais do que aquele que eu alguma vez pensei, aliás, apesar do poder ainda não ser muito, mas assusta-me particularmente, assusta-me mesmo, e tenho de ser honesta, porque eu sei que há muita gente que se vai rever neste tipo de discurso, no tal discurso parasítico e populista, que lhes vai dar, que lhes vai alimentar o medo, que lhes vai aumentar a superioridade, que vai reforçar tudo aquilo que devia ser o oposto. Nós devemos trabalhar para a dissolução dessa superioridade, para a dissolução desse medo, dessa competição e ajudar as pessoas a serem todas melhores umas para as outras, que é para isso que eu ainda acredito que a política serve, não é? Para a união das pessoas em torno de uma sociedade para a qual estão a trabalhar, não é? Juntas. E estes partidos acabaram por ser ecos deste pensamento, porque o pensamento já lá está. Sim, o pensamento quando se faz um estudo, não é, sociológico de um país, em que se faz comparativos com outros países, e tu chegas a números tão díspares, pá, não pode ser, a coisa não pode ser coincidente. Claro. E eu vou-te dizer uma coisa, Tatiana, eu acredito que as pessoas que vão votar no Chega não vão ser só estes 500 mil, ok, ou meio milhão, né, que votou agora. Eles são muito mais. Porque se tu fazes um estudo em que 60% das pessoas acreditam que são superiores a outras etnias e culturalmente estão acima de... Essas pessoas só precisam de um pretexto para desconstruírem. E eu digo uma coisa. Depois do 25 de Abril, não é? Estas pessoas foram obrigadas a calarem-se. Mas elas estavam cá. Claro. E reproduziram-se, porque os filhos cá continuaram. E os filhos ouviram os pais a fazer os comentários dentro de casa. Claro. Porque estas pessoas, e tu sabes que na altura do 25 de Abril, e todos os nossos pais ou amigos que já sejam antes do 25 de Abril, diziam que não podiam entrar num café porque havia sempre alguém que se podia chivar. Uhum. Ou seja, quem podia falar, quem podia ir
dar com a boca nos dentes à PIDE. Eram pessoas que até estavam alinhadas com aquela ideologia. Porque eles não eram premiados. Exatamente. Se tu estás num café, estás a falar de não sei o quê, fora o primeiro-ministro, ou fora o Salazar, ou não sei o quê. Mas nós temos estava um gajo a bater-te à porta. um chibo cá dentro, é horrível. Nós temos esse chibo. Há muita gente que tem esse chibo. Esse espírito do chibo é uma coisa muito portuguesa. E isto passa para os pais, dos pais para os filhos. E Sim, acredita que grande parte dessas pessoas em Portugal que já tinham esse preconceito e essas ideias de superioridade racial tiveram-se que calar, mas dentro de casa elas continuavam a replicar isso. Eu até posso dizer assim, eu tive várias situações de, por exemplo, eu tive um amigo que o pai dele dizia que não gostava que eu recebesse, ele uma vez disse-me, pá, o meu pai não gosta que vás à minha casa porque não gosta, ele veio de Angola e que não gosta muito de preto. Disse-me isso. Eu tive namoradas que elas diziam, pá, eu gosto muito de estar contigo, mas pá, conheces os meus pais é que não, porque eles... Percebes? Estas pessoas existem, estas pessoas são Sabes aquelas que que dizem assim, tu até falas muito bem para negro e não sei o quê, e mandam essas bocas. Estas pessoas existem. Eu há muito tempo tive a falar com uma amiga que foi a uma entrevista de trabalho. E por acaso, nós falámos sobre isso porque ela é uma pessoa atenta e percebeu de que forma é que isto estava de tal forma enraizado nela que ela começou a fazer esse trabalho de desconstrução. Porque ela percebeu-se e não gostou da forma como aquilo estava automático. Porque não é aquilo que ela depois replica no comportamento dela, efetivamente. Mas ela deram-lhe um teste em que ela tinha uma situação tipo banda desenhada, com uma velhota, uma criança, um indivíduo aleatório, um polícia, num parque. E ela contou a história como que a avó foi passear com o neto, a criança desapareceu, foi raptada por tal homem que lá estava, apareceu a polícia, não. E quando ela chegou a casa, porque aquilo não foi consciente, lá está, ela quando chegou a casa ligou-me a dizer fiz merda. Porque agora é que eu me lembrei, porque eu nem vi, eu nem olhei, mas eu agora lembrei-me que o indivíduo que estava no parque era negro. E eu meti-o inconscientemente como sendo o bandido ou o raptor. O criminoso. E ela disse, eu não acredito que eu cresci com isto e isto está na minha narrativa e no meu discurso. Eu tenho de desconstruir isto porque eu não sou assim. E então ela está a fazer um trabalho fantástico, a tomar atenção às palavras que usa, à forma como tem a postura, porque ela sabe de onde veio. Ela sabe que a família é assim. Ela sabe exatamente de onde é que ouviu as histórias, de onde é que ouviu os medos. Estas narrativas contadas sempre de um lado do sofá, não é? Nunca vistas pelo olhar do outro. E ela cresceu com isso. São conversas à mesa. Se calhar qualquer de vocês, eu não sei, qualquer um de vocês já teve um tio, ou um primo, ou um vizinho, que se calhar, ou um grupo, ou um amigo, que à mesa tem esse tipo de comentários. Eu acho que todos vocês têm. Se calhar provavelmente eu não tenho, porque há sempre aquele prurido, não é? Quando está um negro na mesa, há coisas que não se falam. É como quando está uma mulher na mesa, não é? Uma mulher na mesa e os outros são homens, tu evitas falar sobre coisas. Agora, tenta meter só homens na mesma mesa e vais ver se o discurso não muda. E se calhar com mulheres a mesma coisa. Zé, e se for uma mulher negra? Isto também é uma coisa que me interessa, porque eu tenho até várias pacientes negras e de outras etnias, claro, obviamente, e é uma coisa que eu sinto que é uma dupla agressão. Tu és mulher, tu és negra, não há por onde fugir, tu vais ser atacada de alguma forma. Sim, é atacada e não te esqueças que a hipersexualização do corpo negro já é uma coisa. E existe ainda, para mim é tripla, porque a hipersexualização do corpo da mulher negra é outra, porque o corpo da mulher negra, durante todos estes séculos, não é? E eu digo, provavelmente tenham sido as que mais sofreram neste processo de escravatura e colonialismo, porque o colonialismo é só uma mudança de algumas coisinhas, porque não é muito diferente do que foi a escravatura. O corpo negro da mulher é utilizado como objeto de prazer, recipiente
de crias que muitas vezes são vítimas de violação. Ou seja, a mulher negra, e agora falando hoje no Dia da Mãe, a mulher negra foi mãe, muitas vezes, de filhos indesejados. E deu todo o amor. Porque aqueles que são agora chamados mulatos e mestiços, grande parte deles foram concebidos sobre violação. Sim. Sobre era o patrão que o fazia, ou então era violada e nunca as pessoas eram punidas. A mulher negra vive uma história muito mais pesada do que o homem negro. Se bem que o homem negro há uma forte minimização da sua força. E vocês têm a noção que o homem africano, eles foram buscar, não era à toa. Porque o homem africano, em termos de robustez, é robusto, é forte. Não é à toa, foi visto como animal de carga. Como tu vês aqueles cavalos grandalhões que têm força e que puxam vários... Era assim que o europeu, quando chegou à África, olhou para o homem negro. Porque eles eram todos muito baixinhos, eram muito enterricados aqui na Europa. Mas como já tinham armas, chegavam lá, armas de fogo, chegavam lá e conseguiam impor. E depois era outra coisa, era a negociação. É claro que a servidão, as lutas já existiam em África. Eles chegaram lá e começaram a negociar. Vocês arranjam-nos umas pessoas, arranjam uns escravos, a gente dá-vos isto e dá-vos aquilo. Pronto, sempre jogaram com isto. Para mim, o problema da mulher negra é exatamente o facto da mulher negra estar no mais baixo que é desta pirâmide. E se tu quiseres, e eu vos digo, é assim, uma forma, e eu digo a ti e ao André, a forma de vocês começarem a desconstruir estas coisas é começarem a olhar. Entrem, por exemplo, num centro comercial. Vejam onde é que estão as pessoas a trabalhar. Vejam onde é que elas estão a trabalhar. As pessoas, não vejam por cores, mas vejam, olhem para as pessoas. Onde é que elas estão? Há sítios que olha, por exemplo, no outro dia estavam-me a dizer, um amigo meu que está em Inglaterra, e diz que achou super estranho, quando ele lá chegou para trabalhar em Inglaterra, entrou num banco e estava um gajo de rasta como eu a trabalhar numa caixa do banco. Descobre-me onde é que há um gajo de raça a trabalhar num banco em Portugal. Negro. Se calhar até te pergunto, quantos negros trabalham num banco? Tens razão. Sem perguntar quantos gerentes de branco são negros. Será que somos assim tão inúteis que não conseguimos almejar chegar lá? É porque acho que há alguma coisa que está mal, não é? E quando tu entras num centro comercial, tens, imagina, vais ao centro comercial, daqueles dos maiores centros comerciais que há, tens milhares de pessoas a trabalhar. Nas lojas de roupa cara estão os brancos, os empregados de limpeza são os negros. De limpeza ou nas copas dos restaurantes. Podes ter uma ou outra exceção, porque essas exceções servem para apaziguar as almas, para dizer, não. Minimizar. A meritocracia funciona. Se eles não chegaram lá é porque não conseguiram. Isto funciona. De vez em quando lá encontras um ou outro. Por exemplo, eu tenho raça, trabalho numa instituição, trabalho num funcionalismo público e faço atendimento. Mas se calhar deve ser o único aqui na Grande Lisboa em que eles às vezes já chegaram. Eu faço atendimentos e chegaram e dizem assim, é você que está a atender? E eu digo, pois, se eu estou deste lado, você está daquele, sou eu que lhe tenho que atender, não é ao contrário. Fazem este tipo de comentários, percebes? Ficam um tipo... Há pessoas que não o fazem, mas há pessoas que... Você que está-me a atender, porque não estão habituadas. Eu sou uma exceção. A Ana estava aqui a dizer uma coisa interessante, que era, até na escola, não é? Nós crescemos, se calhar agora já não domino como é que a coisa esteja, mas no meu tempo, no nosso tempo, nós crescemos na escola primária a pintar os bonecos com o lápis cor de pele, e o cor de pele era... Tempo. A minha filha tem 10 anos, ela estava na primária, eu tive que lá ir à escola. Eu pensava que eu queria acreditar que isso já não era igual. Ainda existe.
Eu tive que ir lá à escola falar com a educadora de infância, porque um dia ela estava aqui com coisa e disse: "Oh pai, eu perdi o lápis cor de pele." Disse: "Cor de pele, filha?" "Sim." Pai disse: "Alguma coisa está mal aqui." Continuamos a replicar isto. Pá, tive que lá ir e tive que chamar a atenção. E ela: "Sim, sem dúvida, não sei o quê." Mas isto é por uma questão de reconhecimento. Reconhecimento? Como é que vocês podem reconhecer? Tudo bem que até a minha filha, em termos fenótipos, é um bocado mais clara. Mas eu sou de que cor? Eu disse à minha filha: "Filha, há várias cores de pele. Tu és mais clara que eu sou mais escuro que tu, mas isto também é cor de pele. Claro. Não há um Pantone de cor de pele." Mas esta questão, isto mostra muito, percebes? Isto mostra muito o que é a supremacia. Tu partes sempre que a normalização, o que é normal, é ser branco. Exatamente. E não é. Não é. Neste planeta existem muito mais negros que brancos. Já fizeram as contas. E se formos ver chineses, se calhar ainda são muito maiores. Percebes? E estar a dizer: "Não, o Pantone é este, isto é a norma, e tudo o que seja fora da norma já não se enquadra." É este o problema do racismo. O Ó Zé, racismo tu tens é muito mais... um programa de rádio agora, não é? Que é o Lado Negro da Força. Queres falar um Não é um bocadinho mais? programa de, não é um programa de rádio, é um videocast que Ok, acontece no... Sim, eu gostava que fosse um programa, mas neste momento é um videocast que agora estamos também a reproduzi-lo em podcast. É um ok. videocast que acontece no Facebook e no YouTube. Uhum. E é nada mais, nada menos que tornar visível as pessoas que normalmente não são tão visíveis. Se bem que já tivemos no nosso videocast, no Lado Negro da Força, já tivemos a Joacine, já tivemos o Mamadou, já tivemos a Beatriz, já tivemos a Conceição Queiroz. Todas essas pessoas que até são muito mais visíveis já lá estiveram, mas também já tivemos, ativistas, miúdos que estão a fazer trabalhos lindíssimos nos bairros, que ninguém conhece. Já Bom. tivemos psicólogos que são negros. E também, além disso, já tivemos ciganos. Tivemos já 2 ativistas ciganos, queremos ter mais. E também já tivemos pessoas que estão associadas à nossa luta. Não, que podem não ser racializadas, mas estão associadas à nossa luta. Já vamos na 45ª semana. Todas as semanas temos um convidado. Onde é que as pessoas te podem acompanhar esse trabalho, Zé? Pelo YouTube é mais fácil, porque podem procurar no Facebook a página chama-se O Lado Negro da Força, mas há duas, porque há uma brasileira e há uma portuguesa. Ok. Tem que procurar e ter que ver qual é que é a portuguesa e qual é que é a brasileira, mas também se chama O Lado Negro da Força. Procurem a página. E no YouTube é mais fácil. Escrevem O Lado Negro da Força, lugar de fala. Tudo pegado. O Lado Negro da Força, lugar de fala. E estão lá os vídeos todos. Isto são horas. Isto é um formato que nunca haveria na televisão. Nós chegamos a ter conversas de quase 3 horas com a pessoa. E nota-se que aquelas pessoas têm muito para contar. E Claro. curiosamente, todas aquelas pessoas têm histórias muito parecidas. O que não. É assim, costuma-se dizer assim: tu juntas uma série de suspeitos, a história para bater certo, eles têm que combinar entre eles. É ou não é? A história para bater certo. Agora, tu tens pessoas que nasceram em ambientes completamente diferentes e temos toda esta visão de que, Claro. bolas, nós somos minimizados aqui. Existe um sistema opressor, existe um sistema que discrimina. Pode ser Achas às que nós vezes. conseguimos quebrar esta estrutura no momento em que estamos, ou achas que isto tem de passar muito por uma diferente educação das jovens mentalidades? Olha, primeiro tem que passar pela educação. E quando eu digo educação, tem que dizer parte do ensino. Temos que deixar de ocultar narrativas e ter uma narrativa monocórdica que, pura e simplesmente, mostra-nos uma história de uma forma que não inclui. Não inclui. Porque A qualquer visão do criança, oprimido. sim, qualquer criança que olha para ele e vê os seus antepassados como sendo africanos e só é citado a sua história em uma parte em que eles são colocados exatamente
no mesmo patamar da mercadoria, vai se sentir minimizado. Ele vai se sentir minimizado. Enquanto contarem só as histórias de que Portugal foi um bom colonizador e que quem andou a lutar pela liberdade eram terroristas, ele vai sentir-se minimizado. Enquanto contarem a história de que todas aquelas pessoas que vieram para aqui foi para se aproveitarem dos impostos e para estarem a viver à custa do cidadão de bem, ele vai ser minimizado. Ou seja, a educação tem que ser desde o princípio, tem que fazer uma revisão com uma visão exatamente antirracista e inclusiva para que as coisas funcionem. E depois há uma série de coisas que têm que começar a existir. Bora lá fazer agora nos censos não se vai fazer o tal estudo étnico-racial. Era uma boa oportunidade. De uma vez por todas íamos acabar com estes discursos de dizer os ciganos maioritariamente vivem de RSI. Bora lá saber quantos ciganos é que existem. Bora lá saber qual é que é a sua... Até porque já sabemos pelos estudos que existem, não é? A percentagem é mínima comparada com as outras pessoas que vivem do RSI, não é? Os não ciganos. É que a cena toda é essa. Era o que eu estava a dizer. A gente olha sempre para o micro e para esquecer o macro. E é isso que acontece. E depois, além da educação e destas questões que têm a ver também com o estudo, eu acho que era super importante fazer isto que este estudo agora fez e que provavelmente agora vai andar para a frente estas medidas antirracistas, era sem dúvida importante começar a tomar medidas estruturais para acabar com isto de uma vez por todas, porque já é tempo a mais. Eu penso que eu esperava que a geração dos meus filhos não tivessem que passar por isto. E quando digo dos meus, também digo dos vossos, porque isto não é bom para... Porque eu tenho a ideia que grande parte das pessoas em Portugal, não é, também não se sente confortável com este tipo de coisas. Não se sente. Às vezes sente-se impotente porque sabe que as instituições são lixadas e principalmente aquelas instituições que têm algum corporativismo à volta são lixadas para acabar. Agora tocaste num ponto muito basilar disso, é o corporativismo também. Também é uma das forças que ajuda, entre aspas. E estas instituições, principalmente as de segurança, que têm já um corporativismo muito acérrimo, não querem abdicar de um modus operandi. Quer dizer, a polícia surgiu quando aboliram a escravatura, não é? Mal aboliram a escravatura, surgiu a polícia, por alguma razão, não é? Claro. E ela tem, sem dúvida, uma matriz opressora. E é complicado mudar isso. Eu sei que os políticos também têm uma grande dificuldade em entrar dentro desses corporativismos e mudar, porque aquilo existe ali, existe um espírito de corpo que se defende e que não quer melhorar. Mas há pessoas dentro da polícia que já querem fazer esse trabalho, que já querem também. Há pessoas dentro da polícia que querem dizer, não, vamos começar também a ensinar as nossas forças a atuarem de uma forma mais correta e mais acertada. E tu viste há semanas atrás aquela questão daquele polícia que não sabia as leis. Quer dizer, teve de estar um cidadão a dizer quais eram as leis. Da questão da identificação, da questão da... Quer dizer, alguém que está na força é pago com os nossos impostos e não sabe o que está a fazer. Ainda por cima está a exercer autoridade sobre outras pessoas. Isto é muito grave. E quando aquelas pessoas estão muitas vezes a estar do lado eu tenho amigos da PSP, não gosto de vir com esta carta porque tenho amigos de... Não, mas eu respeito a autoridade. Eu também sou funcionário público, eu respeito a autoridade. Mas também consigo reconhecer, é a mesma coisa que eu tivesse aqui e visse a um colega meu, eu faço atendimento
a não respeitar a pessoa que está a atender, eu era capaz de chamar a atenção. Pá, desculpa lá, eu não quero ser visto como tu. E é isso que eu vejo naquelas pessoas que estão a fazer serviço público, pá, têm uma responsabilidade acrescida para desenvolver, para que haja respeito pelas autoridades, isso não acontece, percebes? Não acontece porque tu tens pessoas inoperantes, tens pessoas completamente fora da profissão que deveriam estar, e há outra coisa que eu acho que deveriam fazer, sinceramente, nos corpos de segurança, colocarem mais pessoas sensibilizadas nos corpos de segurança. Mais pessoas. Se calhar, eu sei que é complicado dar cabo do corporativismo, porque há muitos deles que chegam lá e tornam-se iguais. Mas se calhar, ter pessoas que nasceram num bairro a atuar no bairro, se calhar iam minimizar o problema. Porque o problema às vezes é que a polícia vai para estes bairros e em vez de diminuir a escalada, começam a escalar a violação. Cria ainda mais fosso. Portanto, Zé, o Instagram a tirar a imagem não tarda. Depois ficamos só a falar que isto é muito limitado. Eu queria-te agradecer por ter estado aqui. Eu acho que é muito importante tu continuares com o teu programa. Eu espero que as pessoas procurem o lado negro da força e que vos ouçam e vos vejam e comecem a descobrir estes padrões de pensamento já estrutural que muitos de nós já perderam o tracking, não é? Já perderam a origem de onde é que isto vem, mas que está cá. E, portanto, temos de ouvir o nosso discurso, temos de observar a nossa postura, temos de estar mais atentos. Eu acho que é uma questão de atenção. Temos de estar todos mais atentos. Temos de perceber que as piadas são piadas porque nós temos um privilégio, porque para o outro não é uma piada. Seja o outro uma pessoa de outra etnia, seja o outro uma pessoa de outra orientação sexual, não é uma piada, é uma normalização, um tornar normativo o espezinhar do outro. E isto é sinal claro de que a patologia está entranhada em nós e que isto já é uma forma doentia de estar em sociedade. E eu acho que é por isso que estas conversas servem, não é? E pessoal, vejam o lado negro da força. Em que dias, Zé? Quintas-feiras às 9 da noite. Quintas-feiras às 9 da noite, o Lado Negro da Força, com o Zé e os seus convidados, também para falar... Não só eu, a Paula Cardoso, o Pedro Felipe, o Danilo Moreira, somos uma equipazinha de gente boa. É isso, não percam e observem, fiquem atentos, observem os vossos comportamentos. Vamos tentar começar a combater esta estrutura, não é? Esta estrutura que já está podre, mas que eu acho que tem potencial para se trabalhar. Eu acho que se nós quisermos, nós podemos mudar isto. Sem dúvida. E podemos desmantelar. A minha palavra é desmantelar. Desmantelar não é destruir, isto. É desmantelar. Torná-la menos bélica. Isso mesmo. André, obrigado. Para ti é até para a semana. Zé, obrigadão. Já, Zé. É sempre ótimo contar contigo e a todos nós. Obrigada por terem estado desse lado. O vídeo está disponível no YouTube e no IGTV também. E vai ser transmitido em podcast na esradio.pt, quinta-feira às 9 e sábado às 11. Pronto, já sabem. É a conversa do costume. Beijinho a todos. Até à próxima. Boa semana. Tchau, André.